as instituições estão todas a trabalhar para o mesmo propósito da diversificação. Todas. De modo que nós não podemos ter Presidente da República e algumas entidades a fazerem força para a diversificação econômica e termos um indivíduo numa instituição pública com um papel na gaveta quando está alguém que quer abrir uma ótica à espera 6 meses. Se estão todas a trabalhar para o mesmo propósito, eu não sei. Só sei que existe sim, como já disse, um excesso de burocracia, e se o indivíduo guarda um papel na gaveta é porque este tem interesses também naquele negócio. Ou eu quero que a minha empresa privada ganhe um concurso para aquele negócio, ou eu, não é, sou a favor do excesso de burocracia para que as pessoas tenham dificuldades de conseguir aquele documento e assim recorram a empresas privadas ou os canais privados. Aquela empresa privada, aqueles canais privados são meus. A questão da documentação dos carros, por exemplo, portanto, que surgem novos seguros, surgem novas... O excesso de burocracia é uma forma boa, ótima para poder aqui, claramente, levar a economia por ralo e também alimentar aqui a corrupção. Não tem sido fácil para as famílias, para as empresas, para quem governa. Quando entendemos que estamos a entrar por um período de estabilidade, vem um novo desafio e torna-se quase que arriscado fazer prognósticos, né? Num ambiente de tanta volatilidade. Mas sempre que o desafio surge, as famílias, as empresas, as instituições públicas têm se reinventado e buscado manter o funcionamento possível e endereçar as necessidades individuais e coletivas sem perder o foco naquela que é a visão e sem perder esperança. O povo angolano jamais perderá a esperança, porque nós somos um povo muito sofredor. Viemos de muitas lutas, ok? Colonização, guerra civil, muitas lutas, ok? Por que é que há muita instabilidade? Porque nós dependemos do estrangeiro para podermos vender o petróleo, também para podermos termos dinheiro com base à compra de recursos naturais e não só. Portanto, a nossa dependência ao mercado estrangeiro claramente nos deixa sem a capacidade de fazermos previsões de curto e longo prazo com o mínimo erro possível. Ponto. Vale também dizer que, a nível da economia angolana, a Ministra das Finanças é a senhora que melhor conhece a saúde da nossa economia, a razão pela qual é sempre importante acompanharmos as suas entrevistas, porque dali vem a verdade sobre como é que nós estamos a nível econômico e financeiro. As famílias têm sim se reinventado, surgiram vários negócios novos, negócio de sósias, neossócias, aquelas senhoras que compram uma caixa de carne e dividem, caixa de frango e dividem. Surgiram negócios, jogos de aposta. Muitos jovens hoje fazem das apostas como modo de vida mesmo. Os jovens foram se reinventando, saindo da casa dos pais, alguns decidiram emigrar, razão pela qual o número massivo de imigrantes angolanos em Portugal e no Brasil, na África do Sul também. Portanto, os angolanos vão se reinventando porque o pai já disse que não está fácil. Porque quando o país diz que não está fácil, portanto, você que tem juízo, tens de te reinventar. Mas a esperança para o angolano jamais perderá, acredito. Mas também não podemos deixar de reconhecer que há trabalho de casa a fazer. E esse trabalho de casa a fazer, qual é que é? Temos que assegurar que as nossas fontes de riqueza são diversificadas. Primeiro passo, por isso é que se fala tanto de diversificação da economia. E temos que assegurar que aquilo que é o destino dessa riqueza é o melhor possível. De modo que isso é trabalho de casa, isso é nosso trabalho. De cada angolana, de cada angolano, dar o seu melhor para que Angola tenha diferentes fontes de receita e diferentes fontes de riqueza. Para que Angola tenha diferentes fontes de receita, diferentes fontes de riqueza, é importante que alguém invista em infraestruturas, ok? Porque as economias fazem-se por etapas. Na primeira etapa da economia de qualquer país é o Estado a investir massivamente nas estradas, nas comunicações, nas escolas, nos hospitais. É o Estado. Na segunda etapa, onde as pessoas já têm saúde, já estão formadas, é que é assim que elas começam a trabalhar. Portanto, mas ao dizer assim, há trabalho de casa por fazer, é mesmo em relação à primeira etapa da economia, ok? Que são os investimentos públicos infraestruturais. Enquanto isso não acontecer, se tu olhares para a Alemanha, para Portugal, qualquer país, as infraestruturas gigantes que existem, que suportam a economia, foram feitas pelo Estado.
para a internet, rede de comunicação, é o Estado. Okay? Enquanto o Estado não fazer a infraestrutura de apoio à economia, a base para a economia, nada vai funcionar. Portanto, a rede de transportes aéreo, a rede de transportes ferroviário, a rede de transportes marítimo, a rede de transportes, tudo isso tem de fazer o Estado. As economias têm estágios, ok? Então dizer que os angolanos, não só todo, têm que participar, mas que angolano com que dinheiro? Porque para eu ter dinheiro preciso trabalhar, criar as minhas poupanças, depois amanhã pedir demissão, construir o meu negócio, reinvestir o meu negócio, e ganhar dinheiro, e com esse dinheiro eu poder dizer-se agora, o Estado angolano, eu quero agora construir uma estrada aqui, uma autoestrada de Cabinda ou Namibe e ganhar postos de exploração por essa estrada, porque tenho dinheiro mesmo. Aí isso acontece. É no segundo, terceiro, quarto estágio da economia, porque no estágio que nós estamos ainda, até hoje, é ainda a fase do Estado. Ainda é a fase do Estado, a fase dos investimentos infraestruturais. Mais uma vez trabalhamos na confiança para que as poupanças dos angolanos estejam ao serviço da Angola. A questão da diversificação. A poupança dos angolanos, mas a poupança a nível do governo, poupança, porque o governo tem poupança sim. A nível das famílias, a poupança. As famílias, algumas famílias angolanas têm poupança sim, aquelas que têm salários a serem pagos a tempo regular. Se o meu salário é pago todos os dias 30 ou todos os dias 20, eu consigo sim fazer poupança. Mesmo que eu ganhe 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, 200 mil kwanzas, enquanto o meu salário não for pago a tempo regular, nos mesmos dias do mês, eu jamais conseguirei fazer poupança. Porque a poupança vê lá o quê? A minha programação, eu vou gastar X por dia, porque até no dia 30 eu sei que vou ter outro dinheiro. Enquanto existir a incerteza no pagamento de salários da função pública, também do setor privado, claramente jamais as famílias angolanas conseguirão ter poupanças, e jamais as pessoas, até também a nível nacional, enquanto continuarmos na dependência, né, das flutuações internacionais, também tenho dúvidas que nós consigamos ter poupanças não mexíveis. Okay? Sempre que há uma pequena constipação, por exemplo, agora a taxa de câmbio altera, falta dólar, o governo tem que buscar nas reservas cambiais e aplicar na economia. Isso também é claramente problema da incerteza, né, que existe em relação ao mercado internacional, e as famílias têm incerteza em relação àqueles que os pagam salário, desde empresas privadas e setor público. Nós chegaríamos lá, mas vamos antecipá-la. Esta diversificação que já vem sendo anunciada há muitos anos acaba por de alguma forma contrapor, diria, o que se vive na realidade. E quando no início falava sobre as várias crises que a senhora ministra tem vindo a gerir, uma delas muito mais recente, não é propriamente uma crise, mas é uma medida governamental que foi a retirada parcial dos subsídios aos combustíveis e, tendo em conta o nível de exposição da economia angolana ao exterior, portanto ao impacto que vem do exterior e a dependência de importações, inclusive de alimentos, no final o cidadão não sente não apenas no bolso, mas também na barriga, porque tem de gerir de outra forma aquilo que lhe chega à mesa. Portanto, esse trabalho que está a ser feito, como é que o cidadão que sente este impacto e desta forma pode compreendê-lo e ganhar mais esperança, porque os resultados, como tem estado como referiu logo no início da nossa entrevista, estão por chegar. Sim. Bem, olhando para os últimos 25 anos, se recuarmos, temos que ser justos em reconhecer que a composição da nossa despensa e daquilo que está na nossa mesa é completamente diferente hoje do que era 25 anos atrás. Não? Hoje temos mais água, ovos, mais frutas, carne, que se compra baseado na produção nacional. Não? E aí o Sebastião podia me dizer, está bem, mas tem escala, tudo tem escala, e eu reconheceria que não tem.
Mas antes, 99,9% daquilo que nós consumíamos, quer como alimentação, quer como detergentes, quer para beber, era importado. E hoje já temos uma percentagem que é produção local. Aqui, em palavras miúdas, né, a ministra disse que no processo de diversificação da economia nós estamos a produzir alguma coisa, mas quando ela diz que não é escalável, ou seja, o que nós produzimos é insuficiente, okay? Se quisermos mais, temos que importar. Logo, o processo de diversificação de que se fala aqui não é ainda esperançoso, ok? Não se pode ainda dizer que Angola consegue viver com o que produz, porque, como disse a ministra, não é escalável. Ou seja, o que nós produzimos é tão pouco que não dá para alimentar a todos. Precisamos sempre de importar. Ponto. Acho que isso aqui traduzindo. Se existir areia na engrenagem, fica tudo muito difícil. O Estado é que tem o poder, portanto, o Estado... O Estado somos todos nós. O Estado é a sua prima que trabalha no notário, no cartório, não sei se tem uma prima que trabalha lá. O Estado somos todos nós. Enquanto pessoas... O Estado é o regulador e o fiscalizador. Sim, também. Mas nós, como cidadãos, o próprio funcionário público tem que ter vontade e compromisso com prestar um bom Estado serviço. somos todos nós. Essa frase é muito boa quando se está na aula de educação moral e cívica, no ensino de base, ensino terciário, como estudávamos, né? Estado somos todos nós. Ou seja, é nossa obrigação todas fazermos parte dos problemas do Estado. Isso é verdade. Agora, em casa, cada um tem a sua função, tem a sua responsabilidade. Okay? O processo de diversificação da economia faz-se com dinheiro. E quem é um agente aforrador? Quem é que tem dinheiro? Okay? Os cidadãos têm a obrigação de estudarem, formarem-se em condições, de respeitarem, né, as entidades, os símbolos e não só, estarem em condições psicológicas, intelectuais e físicas de responderem às exigências do Estado. O Estado, por exemplo, quer agora aqui uma estrada, quer aqui aquilo aí, quer aquilo. O Estado já tem dinheiro. Os cidadãos que foram formados nas escolas públicas também, claramente têm de estar em condições de... Agora, você que é estudante, a tua obrigação é estudar para saber e estudar para fazer melhor. Para que amanhã, se fores eleito Ministro das Finanças, estar nessa cadeira ali, saibas quais são as funções. Eu estudo, depois de estudar, eu preciso de ter a oportunidade de poder trabalhar em algum setor, para poder experienciar aquilo que andei a aprender, ok? O Estado somos todos nós, mas cada um no Estado tem de assumir a sua responsabilidade. Porque eu não posso dizer que está a faltar aqui mais produção nacional a nível de arroz ou de feijão e dizer que não, o problema é da população. Vocês não estão a produzir isso. Vão produzir com qual dinheiro? Se eu for ao banco solicitar um empréstimo, me vão dar. Se eu quero estudar agronomia, na minha província, no município, tem escola de agronomia, está a perceber? Estudando, eu fiz algum estágio, fim do curso, eu tenho um programa de negócio em relação à área da agronomia. Se eu levar um programa de estudo, até o programa do fim do curso, né, que eu defendi no ensino médio, se eu levar a um banco, vou receber algum financiamento e assim começar um negócio nesse setor? Claro que não, claro que não. A razão pela qual aqui dizer que o Estado somos todos nós é verdade, do ponto de vista teórico, também do ponto de vista da educação das famílias. Só que quando chega a hora de cada um assumir a sua responsabilidade, aí sim, o Estado tem a sua, nós também, cidadãos, temos as nossas. E essa prestação de bom serviço existe? Com níveis diferentes de qualidade. E que temos que continuar a assegurar que os desníveis desapareçam. Porque muito do que acontece a nível de produção, principalmente produção de alimentos, está a vir das famílias, está a vir da agricultura familiar. A agricultura comercial ainda não é tão sentida. Agora, o que é que falta? Para além dessa questão que é a responsabilidade do Estado e de toda a máquina administrativa do Estado, também tem a questão da confiança e do apetite para as poupanças, a liquidez e a disponibilidade de pessoas ou de potenciais investidores nacionais serem atração para que venha mais de fora. Por que eu digo isso? Também vale dizer que, quando a ministra diz que grande parte que nós produzimos vem das famílias, da agricultura de subsistência, vale dizer que as famílias cultivam
para elas próprias e acabam por vender o excedente. Aquilo que resta elas vendem, mas o dia a dia do trabalho elas cultivam batata, mandioca ou feijão para elas próprias. Ponto. Algumas famílias têm terras mais. Algumas famílias podiam produzir mais se existissem fertilizantes, se tivessem máquinas, ok? Porque as famílias trabalham para elas próprias, porque trabalham muitas delas sem fertilizantes e sem máquinas. É claro que se eu não tenho fertilizantes, não tenho máquinas, eu não vou cultivar para vender, para a indústria ou para toda a economia. Aquele que tem máquina aplicada à agricultura, aquele que gasta dinheiro com fertilizante, esse sim está a produzir para poder vender mais. Reconhecendo isso, que há muitas famílias com força de poderem produzir alimento, é nós financiarmos essas famílias com máquina e fertilizantes. Para que quanto mais produzam, mais possam alimentar os angolanos. E, consequentemente, assim também reduzimos a importação. Até porque nós, por termos problemas de escoamento, aquela família que está no Congo cubano, que está a produzir para ela própria comer, se nós as dermos fertilizantes e máquina, elas produzem muita comida para o Congo cubano. Aquele que está em Malange, aquele que está no Bié, aquele que está em Benguela, aquele que está no Nambuangongo, aquele que está no Bocoio, no Biópio, lá onde ele estiver, se lhe dermos fertilizantes e máquina, vai produzir mais para todo aquele município, toda aquela província. Ok? Aquele que está em Luanda, a mesma coisa. Portanto, aqui nós podíamos usar as famílias para também alimentar em Angola. Desta Porque forma. não são poucas as vezes que estamos em eventos internacionais e em jeito provocatório me perguntam, tá bem, Angola quer atrair investimento estrangeiro, mas temos aqui em várias instituições grandes investidores ou poupanças significativas de pessoas individuais angolanas. Por que vocês não são os primeiros a investir no vosso próprio país para que nós percebamos que vale a pena e nós irmos atrás? Então, esse tema de confiança também tem que ser trabalhado. Logo, a responsabilidade do Estado tem que ser assumida, melhoria do ambiente de negócios, disponibilizar toda a máquina legislativa do Estado ao serviço de um bom ambiente de negócios e de fazer as coisas acontecer, mas também os privados, as entidades individuais e coletivas perceberem que existem oportunidades em Angola que devem ser aproveitadas. Porque esse dinheiro é ilícito. Se o meu dinheiro é ilícito, eu não vou investir. Quer dizer, porque o dinheiro é ilícito, se o meu dinheiro é ilícito, eu não vou deixar nos cofres da minha casa. Não, vou guardar fora da minha casa, vou guardar distante. 2, porque o meu dinheiro até não é ilícito, mas eu não confio no meu sistema jurídico, financeiro, econômico, eu não sou. 3, se eu investir lá fora, em dólar e em euro, as taxas de juros são melhores. Se eu investir uma moeda mais forte, no dólar e no euro, terei maior retorno. Ok? Portanto, e 4, se o banco em que eu depositar o meu dinheiro falir, pelo menos lá fora me vão proteger. Já aqui, se calhar ninguém vai me proteger. Há muitas razões que fazem com que os cidadãos que têm dinheiro, angolanos, decidam investir lá fora, alguns por motivos católicos e outros por motivos protestantes. Vai ser muito difícil nós em Angola melhorarmos esta confiança, este ambiente de negócio, porque nós crescemos uma cultura de não comas sozinho, ok? Porque quando eu não como sozinho, eu vou dando aos meus. Portanto, logo surge uma rede, não é, de financiamento a esses projetos de desvio de fundos públicos. Eu tirei, por exemplo, 1 milhão no Ministério A, mas eu não tirei sozinho. Eu dei aos meus e aos outros dos meus para que o dinheiro pudesse sair lá para fora. Então, acabar com isto é tirar todo mundo, colocar outro mundo. É quase que impossível isso. Vamos ter que esperar, se calhar, os próximos 30, 40 anos, quando alguns envelhecerem, assim surgirem uma nova geração para poderem melhorar esse ambiente de negócio. Ou outro sim, aqui por via das leis, também se pode claramente resolver esse problema aqui no nível de confiança econômica e política. Senhora Ministra, como é que estamos do ponto de vista de gestão da dívida pública
e também gestão dos contratos públicos, tendo em conta que de tempo em tempo vai-se assistindo a novas adjudicações, inclusive algumas delas diretas, e a senhora tem vindo a defender nas suas intervenções a necessidade de um maior, de uma gestão, portanto, mais controlada da dívida, tanto qual é que é a situação atual? Bem, nós continuamos a fazer o nosso melhor para assegurar que não se adiciona stress ao estoque, conforme referi, procurando que cada novo financiamento contratado seja nas melhores condições financeiras possíveis. Por isso é que, por exemplo, esse ano não fizemos ainda a emissão de eurobonds, porque entendemos que as taxas de juros que seriam exigidas para Angola adicionariam stress àquele que é o serviço da dívida que temos que fazer face, de modo que contratar novo financiamento às melhores condições financeiras possíveis. Esse é o primeira parte da estratégia. A segunda está relacionado, para além de honrar com os compromissos em tempo útil, para reforçar a confiança dos credores e perceberem que Angola é um bom pagador, é, sempre que possível, identificar oportunidades para transformar determinados instrumentos, determinados produtos financeiros, algumas operações de crédito que temos, de certas características para outras que sejam mais baratas. Temos conseguido fazê-lo com alguns credores que temos, principalmente locais, em que, em alguns casos, temos, por exemplo, obrigações indexadas à taxa de câmbio, que vêm com serviço de dívida mais alto, para obrigações em kwanzas, em que o serviço de dívida é mais previsível. Temos também dialogado com os nossos parceiros e credores internacionais para, sempre que possível, também fazer reconfigurações, como deve ter acompanhado, fizemos com a China, para acelerar pagamentos e libertar mais saldos livres, para recebermos mais liquidez em dólar. E para não termos lá recursos parados quando podíamos usar esses recursos, quer para pagar a dívida mais rápido e assim não ter que pagar tantos juros, quer para libertar parte desses recursos para aqui os nossos compromissos localmente. Também conseguimos, com o Banco Mundial, para algumas operações, alterar as taxas de juros de variáveis para fixas, o que nos permitirá, sim, ou nos protegerá de todas essas variações da taxa de juros que depois fazem-nos também pagar taxas de juros mais altas, e também estão sempre abertos a revisitarmos outras operações com eles, de modo que estamos sempre proativamente a fazer gestão da nossa dívida para mantê-la sustentável e para ir progressivamente diminuindo o peso que a mesma tem no Orçamento Geral do Estado. A nossa ministra, a nível de teorias económicas, conhece muito bem. Ela demonstra que realmente estudou economia ou estudou finanças. Aqui já está a tentar traduzir o que ela andou a dizer, é que Angola está bem a nível de dívida pública e a preocupação de Angola tem sido com as taxas de câmbio, né? Quando Angola solicita um empréstimo, tem-se preocupado com as taxas de câmbio que devem ser fixas, para o caso de Angola, Angola pede que seja fixa, taxa de juro quer que seja fixa para que não altere durante o período de pagamento, e também o tempo. Quanto mais tempo longo você tiver na tua dívida, menos taxas vais pagar. Também assim menos estresse vais ter em relação aos custos públicos, custos do Estado. Estresse é tipo menos dor de cabeça, ok? Senão chega uma altura em que tu ganhaste 1 milhão neste mês, né, de receita, e também tens custos de 1.500.000. Tu claramente entras em estresse, entras em parapampa, está a perceber a questão? Vais precisar não pagar a dívida, mas recorrer a mais dívida, e claramente o país corre o risco de ir à falência, okay? Ou em crises económicas e não só. Portanto, aqui, já traduzindo em miúdos, o que ela estava a querer dizer é que Angola está bem a nível de dívida pública, e que tem se preocupado em manter todos esses indicadores controlados. Só para acrescentar já, ok, até porque aqui as suas últimas palavras foram quase aquelas que eu fui também falando,
Fazer dívida por os países não é mal algum, ok? Até porque há limites, não é? Na dívida. Agora, o mais importante é para onde é que vai o dinheiro das dívidas, porque nós, Angola, estamos a pagar dívidas dos tempos de 15 anos atrás, até de obras, de financiamentos para obras, que hoje ou não existem ou estão quebradas. Aqui a questão da dívida, mesmo também a nível das famílias, fazer dívida não tem mal algum. Agora, o que você faz com o dinheiro da dívida, aí está o grande problema. E eu penso que se calhar temos estado a falhar nesse sentido. Relativamente aos contratos públicos, pronto, aí já são mais unidades orçamentais. Naturalmente, que o Ministério das Finanças, através do Serviço Nacional de Contratação Pública, recomenda tecnicamente o caminho a seguir, verifica que as contratações foram feitas de acordo com a lei dos contratos públicos, e também aconselha quer as unidades orçamentais, quer as instituições financeiras que nos financiam, o que é que seria mais recomendável para conseguirmos poupanças maiores. Mas são muitas unidades orçamentais, são muitos processos. Então, o que procuramos fazer sempre que possível é organizar workshops, organizar seminários. No caso dos ministérios que têm mais contratos, fazer reuniões one-to-one, para entrarmos no detalhe daquilo que é a sua visão, pedir os planos anuais de contratação pública com antecedência, para analisá-los e dar recomendações técnicas e dizer que temos todos pressa que o país aconteça. São muitas frentes, há muito por fazer, mas às vezes a pressa é inimiga da perfeição. O que nos é recomendado como boas práticas tem que ser aplicado a quem recomenda. Não podem existir dois pesos e duas A medidas. nível dos contratos públicos, é muito difícil controlar contratos saudáveis, aqueles que são realmente benéficos para os angolanos. O dinheiro pode ser do Ministério das Finanças, mesmo que haja um programa, um plano, uma empresa mais perfeita possível, portanto é difícil controlar isso, depende e dependerá exatamente dos governantes, ok? Aquele governador, aquele ministro que solicitar um financiamento para aquele projeto, dependerá do governador ou dos ministros, porque a nível da senhora da ministra, ela vai receber projetos, poderá ler, poderá dar recomendações, mas a aplicação, os gastos detalhados, isso é quase que impossível de controlar. Aí sim é que se exige compromisso do governador para com a província, do ministro para com o seu ministério. É mesmo para o seu ministro fazer isso, ok? Porque se a ministra dá o dinheiro, depois o ministro gasta como gasta, a senhora ministra não pode ser responsável, muito menos o presidente. Claro, cada um tem a sua responsabilidade, porque o presidente é que o elegeu, ok? Até porque os bônus do ministro vão para o presidente e vice-versa, e o contrário também. Tanto, mas é da responsabilidade do senhor governador, do senhor ministro, aqui a manutenção desses contratos. Um dos grandes problemas a nível de contratos chama-se ajustes diretos, que é um problema que eu não sei se um dia algum governante vai querer que seja eliminado, o ajuste direto, porque hoje, enquanto eu estiver fora, eu acho um programa, uma ferramenta muito má para a administração pública. Mas quando eu chego na administração pública, quando eu sou ministro, quando eu sou presidente, eu acho positivo o ajuste direto, porque dá-me muitos benefícios, ajuste direto. Para quem está fora acha que não é fixe, para quem está dentro acha que é fixe, mas para o bem de todos, o ajuste direto devia ser eliminado do nosso programa como ferramenta para o financiamento público. E como é que essas instituições recebem? As instituições com quem trabalhamos, o que temos recomendado é, nós percebemos que o modelo está formatado para a instituição financiar Angola, financiar numa empresa do seu país, que tem conta no banco que vai financiar, e os pagamentos são feitos na conta dessa entidade, o empreiteiro, nesse banco. Então o dinheiro não sai do banco sequer. O que fica aqui é a empreitada. O dinheiro não circula no sistema. Percebemos e respeitamos. Né? Nós é que precisamos do dinheiro. Vamos fazer o caminho para sermos cada vez mais autossuficientes. Está-se a alterar este mecanismo. Vou chegar lá. Está-se a fazer o caminho para sermos cada vez mais autossuficientes e precisamos cada vez menos de recorrer a financiamento nesses modos. Mas, enquanto isso não acontece, a nossa recomendação tem sido, pelo menos, apresentem uma meia dúzia de empresas
e que se faça um concurso entre as empresas desse país, para que possamos escolher a melhor e conseguirmos aqui alguma concorrência. Pronto, isso é um diálogo que continua. Como referi, é outra jurisdição, tem as suas próprias regras, tem a sua própria forma de atuar. O que nós podemos fazer, não podemos forçar. E na maior parte das vezes, lá está, mais uma vez, temos pressa em fechar a operação e assegurar que a infraestrutura é lá colocada. Às vezes é uma ponte que caiu, às vezes é uma estrada que não existe. Percebemos, percebemos a criticidade do que se pretende fazer, mas temos que continuar nesse esforço de sensibilizar barra pressionar E as onde é que instituições. param, onde é que para o empresariado local no meio de tudo isso? Por exemplo, a senhora ministra referiu-se a uma ponte ou a uma estrada. O empresariado local algumas vezes diz que não é tido em conta. Para em duas vias. Primeiro, sempre que for com financiamento do banco local, é mais fácil engajar o empresariado nacional. Se for um banco local a financiar a operação, todas as empresas nacionais são elegíveis, cada um defende com o seu conteúdo, né? E é nossa responsabilidade, enquanto entidades públicas contratantes, defender o conteúdo local. E eu falei recentemente disso quando aprovamos o Plano Estratégico da Contratação Pública. Nós temos que ser os primeiros, quando estamos a contratar serviços, a assegurar que ou a entidade de que se contrata é uma empresa local, ou que se for uma empresa estrangeira, que pelo menos parte do conteúdo desse contrato seja local. Isso tem a ver com o nível de risco em que Angola está inserido. Okay? Se um banco ou se uma empresa ou uma organização como o FMI, Banco Mundial, financia Angola por seu próprio, por exemplo, né, o governo americano, né? Agora aqui o Corredor do Lobito. O governo americano financia o projeto do Corredor do Lobito em Angola, mas usa, não é, um banco americano, e este banco americano também usa uma empresa americana. O dinheiro circula na economia americana e em Angola só se realiza o projeto. Por que isso acontece? Tem a ver com o nível de risco em que Angola está colocado. Essas organizações não confiam em Angola, okay? Porque podiam muito bem transferir o dinheiro para uma conta do Estado angolano realizar concurso público e ali uma empresa ganhar e assim se realizar o projeto. O dinheiro nem sequer sai daquele banco, porque olham para Angola como sendo um país muito arriscado de se emprestar. Até também, se calhar, as taxas de juros são muito altas, mesmo assim. Okay? Por que Angola não reclama bastante? Porque Angola precisa desses projetos. Mas será que Angola não tem dinheiro para poder realizar esses projetos e assim ignorar esses bancos todos? Ou fazer pressão para que nos deem dinheiro e realizemos concursos públicos aqui internamente e se ganhe uma empresa com melhor projeto? Você só exige quando estás em condições de exigir. Se eu preciso muito daquele projeto, eu tenho dinheiro, mas meu dinheiro é para outros projetos, aquele me pode fazer aquilo, mesmo que o dinheiro não passe por mim, eu aceito. Até para Angola também fiz, porque também sei que se evita aquele problema ligado ao desvio de fundos vindo das dívidas, ok? Mas essas empresas, essas organizações, nos olham assim, nos tratam assim, em função do nível de risco que nós estamos expostos. Risco de guerra, risco de corrupção, risco político, vários riscos. Okay? É mais seguro o dinheiro estar no meu banco, no meu país, do que no teu banco, porque ali é muito mais arriscado. Nós já precisamos de melhorar esse nível de risco em função da transparência administrativa, política e não só. E quando agora o financiamento é de uma empresa local, o que o Estado angolano faz? Ajuste direto. O que fazem connosco lá fora, onde nos obrigam a ter já um banco, a ter já uma empresa, também fazemos internamente. Projetos internos, o que nós fazemos? Escolhemos uma empresa, que é ajuste direto, também escolhemos um banco, também é ajuste direto. Portanto, o que fazem connosco lá fora, também fizemos aqui dentro. Se calhar eles lá fora olham o que é que nós fazemos aqui connosco próprios, depois também nos fazem. Razão pela qual, se calhar, também não temos muita força em poder lutar contra isso. Infelizmente, tudo isso tem a ver com o nível de confiança e de risco de nos emprestarem dinheiro e não só. E se nós, eu acho, mais uma vez aqui repito, retirarmos esse problema aí do ajuste direto, que um pouco nos agrada, se calhar também nos vão de tratar diferente em relação a esses financiamentos. A entrevista completa está na página do Ministério das Finanças, vá lá acompanhar se faz favor. Aqui apenas tirei um pedaço. Estamos juntos, faz like, subscreva, até o próximo vídeo, família.